Muito bem, seja bem-vindo ao nosso canal Refúgio Teológico, bem também seja bem-vindo à nossa Escola Superior de Teologia Cristã, TURIP. Vamos dar prosseguimento, continuidade ao nosso estudo da Teologia Contemporânea, módulo 1, aula número 6. Hoje o tema vai se tratar sobre a filosofia contemporânea. Obviamente, um texto mais ou menos de 2 páginas, mas que nos faz pensar em como a nossa filosofia atual ou contemporânea ela está totalmente degenerada, levando em consideração as piores influências que essa filosofia tem contribuído para a própria filosofia da educação, da psicologia e da própria teologia. E essas mais influências advêm necessariamente de um pensamento marxista, de um pensamento comunista, de um pensamento socialista. Isto é algo que nós estamos continuamente falando, pois é aquilo que está sendo publicado, produzido, vendido e contaminando a filosofia atual. É possível também dizer que a filosofia contemporânea trata-se também de uma filosofia pós-moderna ou do pós-modernismo, levando em consideração que esse termo já está quase em desuso e os teóricos dessa concepção estão já desenvolvendo outras nomenclaturas para explicar melhor a filosofia da nossa atual sociedade. Mas, ao nosso ver, é uma filosofia que está em completa desgraça para a sociedade. E essa filosofia não somente influenciou a educação, a religião, mas também a cultura, influenciou também o direito, a Constituição, né? E até as próprias Forças Armadas. Então, é algo realmente muito terrível que está acontecendo. Mas, voltamos aqui ao texto que nós vamos aqui fazer a leitura, e nós vamos encontrar nesse texto diversos pensadores oferecendo perspectivas, oferecendo algum tipo de objetivo, oferecendo filosofias estranhas que tentam distanciar o ser humano do seu verdadeiro propósito, que é conhecer a realidade, conhecer a verdade. Então, mais ou menos aqui na página 49, tá? No capítulo 6 do livro texto, a filosofia contemporânea. Diz assim: a filosofia contemporânea se caracteriza pelo renascimento da metafísica e pela reação contra o positivismo e o materialismo. Na verdade, quando o autor escreveu esse livro, talvez a sua experiência o fez pensar dessa forma, mas é o contrário. A filosofia contemporânea atualmente ela está criando a negatividade da metafísica e incentivando mais o positivismo. Tá? O positivismo parece que, em alguns aspectos, contribuiu para a continuidade do socialismo. E o materialismo, que é a doutrina, um viés ateísta, interessando-se de preferência pelos problemas relacionados com a ação e a vida, o espírito e os valores e a personalidade. Principais correntes da filosofia contemporânea é a filosofia da ação, filosofia da vida, neo-idealismo, neo-realismo, fenomenologia, filosofia dos valores, filosofia existencial e neo-escolástica. Então, tudo isso tem influenciado a nossa sociedade, essas perspectivas filosóficas. Nós estamos trabalhando num livro, tá? Sempre gosto de dizer isso, que vai trabalhar assuntos que talvez na escola dominical não haja possibilidade nem tempo, mas são assuntos muito importantes para você que é acadêmico, que é professor. Esses assuntos estão na nossa sociedade, nós precisamos conhecer e nos defender, tá bom? Vamos passar aqui a ver alguns personagens e a sua filosofia em relação a tudo isso. Bem, começamos com William James e o pragmatismo. Pretende conciliar as correntes filosóficas, substituindo a inteligência pela ação.
e fazendo da utilidade o único critério para a determinação da verdade. Isso não é saudável, tá bom? Por sua vez, John Dewey, discípulo de William James, defende pontos de vista em que predominam o pragmatismo, o experimentalismo e, acredite se quiser, o socialismo. Isso está terrível hoje em dia. Mas ele afirma em sua obra A Busca da Certeza o seguinte: a essência do instrumentalismo pragmático é a de conceder o conhecimento e a prática como meios para tornar seguros na existência experimentada os bens. Por sua vez, Maurice Blondel, filósofo francês, afirma o primado da ação sobre a inteligência. Ele vai distinguir o conhecimento racional do conhecimento real e também vai considerar a verdade como uma adequação de nossas tendências à vida. Já o Guilherme Dilthey, filósofo alemão, parte da vida humana interpretada historicamente para construir uma filosofia onde a psicologia e a história se fundem numa síntese orgânica. R. Bergson, ele vai criticar o materialismo e o ceticismo, afirmando que o primado da intuição sobre a inteligência explica a gênese da vida e da matéria pela tensão ou distensão do elan vital, defendendo uma metafísica espiritualista e, por conseguinte, não mecanicista. Bergson ensina que o impulso vital existente em toda parte, como essência e alma do cosmos, encontra na consciência humana o seu ponto mais elevado e livre. Então, o idealismo contemporâneo reage contra o materialismo e o positivismo do século XIX e desenvolve certas ideias do cristianismo na tentativa de reduzir a realidade ao pensamento. Possui representantes na França, Alemanha, Itália, Inglaterra e nos Estados Unidos da América. O neorrealismo, influenciado pelo pragmatismo, foi uma reação contra o idealismo de R. Bergson, de Emerson e Ives dos Estados Unidos e Carl Bradley na Inglaterra. Edmundo Husserl, criador da fenomenologia, faz crítica do ceticismo mecanicista, utilizando o método de redução fenomenológica ou intuição eidética. Busca a contemplação das essências. Max Scheler parte da fenomenologia para a conquista da natureza essencial dos valores da vida do homem. Ensina que os valores são qualidades objetivas das coisas, apreensíveis mediante atos de sentir intencional. Equidistante do psicologismo e do logicismo. Finalizando aqui essa parte, o famoso Martin Heidegger ultrapassa a análise das essências de Hegel, construindo uma filosofia da existência, invertendo a posição clássica da metafísica tradicional. Heidegger afirma que existe encontrar-se no mundo, uma vez que o homem, por ser finito, tem sua essência residindo na sua existência. Então, nós temos aqui agora o movimento de restauração da escolástica, iniciado no século XIX e estimulado pela encíclica Aeterni Patris. Se afirma vigorosamente no século XIX. Numerosos pensadores procuram rejuvenescer e atualizar as teses da escolástica medieval através de escolas, três escolas basicamente, que é a escola histórica, a escola crítica e a escola progressista. O padre jesuíta, filósofo e teólogo brasileiro, Leonel França, doutor em filosofia e teologia pela Universidade Gregoriana do Vaticano, foi defensor ardente do catolicismo romano, e sua linha filosófica se circunscreve ao neotomismo. Eis algumas de suas observações a respeito da possibilidade de conhecer a Deus, seguindo bem de perto o pensamento tomista. Entre Deus e o homem existe uma semelhança ontológica, uma afinidade real de natureza. Só entre o infinito e o nada e a dessemelhança é total.
O finito, por isso mesmo que é, não pode deixar de ser uma participação do infinito, plenitude do ser. Entre um e outro não há proposição mensurável, mas há uma certa comunhão de natureza, que se poderá chamar analogia com São Tomás. Diversidade metafísica com Scott, mas que, sob qualquer nomenclatura sistemática, lança uma parte real entre o finito e o infinito. Se sair de si mesmo, só conhecendo a própria natureza, a sua inteligência e a sua liberdade, o homem pode chegar a rastrear algo da natureza divina. As ideias assim obtidas não representam, evidentemente, em si e na sua propriedade, as perfeições divinas correspondentes, mas indicam a direção do pensamento em que elas devem conceber realizados em Deus de modo infinitamente melhor. Então, esse capítulo foi um capítulo muito rápido que apenas vai tratar de uma conclusão a respeito de influências filosóficas, de escolas filosóficas, de tendências filosóficas, para, assim, encerrar uma certa construção por parte do autor a respeito de uma construção propriamente e estritamente histórica a respeito da filosofia de uma forma geral. Então, esse capítulo 6, da obra 6, ele encerra a parte mais histórica, tá, de principais filósofos que influenciam a nossa sociedade e que, a partir daí, o autor vai procurar trabalhar outros aspectos, né, da filosofia que nós vamos observar posteriormente em outras aulas. Então, até o próximo vídeo. Continue estudando. Até breve.